Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre semente. Na verdade, eu quero falar hoje e a semana que vem sobre esse tema, sobre semente. E eu quero iniciar falando um pouquinho sobre semente, né? Que semente, na verdade, ela é muito usada na Bíblia. E algumas coisas são importantes que a gente tenha em mente quando se fala de semente. A gente fala muito em semear, lançar semente, essa coisa toda. O que é uma semente? Se a gente for prestar atenção, semente normalmente é algo muito pequenininho que, quando lançado na terra, ela morre. E quando ela morre, ela germina. E dentro daquela pequena semente existe às vezes uma árvore muito grande que dá frutos, que dá flores, que tem galhos, que tem folhas, que não só dá alimento, como dá sombra. E essa pequena semente, ela é, ela é uma figura daquilo que Deus lança no nosso coração através da palavra. Através da palavra de Deus, muitas coisas nascem através de nós, muitas coisas nascem em nós e que são produzidas e oferecidas ao mundo, àqueles que nos cercam. O próprio Jesus é um exemplo de uma semente que morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar desabrochou. E ao desabrochar, trouxe para nós alimento, trouxe para nós fé, trouxe para nós a vida eterna. A maior semente de todas foi Jesus, que Deus plantou em nós, plantou no mundo, para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar de todo pecado. E falando em semente, a gente não pode começar de outra parte, senão de Gênesis. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11. Gênesis 1, 11. Diz assim: E disse Deus: Produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. A semente, ela é uma ordem de Deus. Produz a árvore, a erva, cuja semente esteja nela. Então a semente é algo que saiu da palavra de Deus, da boca de Deus. E aqui fala que cada semente produza o fruto segundo a sua espécie. Então nós vemos que temos semente para cada coisa, para cada área da nossa vida, para cada intento nosso. Nós temos um tipo de semente, uma espécie de semente, que vai gerar uma espécie de fruto. E aí a gente começa a olhar na Bíblia, e em Gálatas 6:7, não precisa abrir, está escrito assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Daquilo que você semeia, você colhe. O que a palavra está dizendo? Se você quer ter saúde, você precisa semear sementes de saúde. Você precisa ter uma boa alimentação, você precisa fazer exercício físico, você precisa cuidar da sua saúde. Então, quando você semeia na sua saúde, você colhe uma saúde. Quando você não come direito, não dorme direito, não faz exercício físico, fica sedentário, o que você está colhendo? Não é saúde. Por quê? Você não está semeando saúde. Quando você semeia saúde, você colhe saúde. Quando você fala assim: nossa, eu preciso de uma bênção financeira. O que normalmente a religião já nos leva a falar? Não, então você precisa ofertar, você precisa dar dízimo, e então se você fizer isso, você vai colher uma abundância financeira. Isso não é bem assim. Como, pastor? Não posso dizimar, ofertar? Não, só pode como deve. Mas você ofertar e dizimar não te garante uma saúde financeira. O que te garante a saúde financeira é você ofertar, você dizimar,
mas você ser responsável com as suas finanças. Não adianta nada você dar uma oferta na igreja e sair por aí gastando mais do que você ganha. Aí você fala: Deus, eu ofertei, o Senhor não me está dando, não está me dando uma abundância financeira. Isso você está pondo Deus à prova. Se você tem uma receita de 10, você não pode gastar 11. Você não pode gastar 12. Então você semear na sua saúde financeira é você honrar a Deus com suas primícias, sim, que a palavra nos diz isso. É você ofertar, é você ajudar as pessoas, mas é você ser responsável com aquilo que você ganha, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque nós sabemos, queridos, que tudo que nós temos, Deus nos dá. E Deus nos dá com um propósito, para nós usarmos e usarmos bem. Como é que você tem gerenciado o dinheiro que Deus tem te dado através do teu salário, da tua empresa, seja da onde vier a tua receita? Como você tem sido responsável com isso? Você tem feito de uma maneira sadia para que você tenha saúde financeira? Então, quando a palavra fala aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Quando você precisa de uma colheita de saúde, semeie saúde. Você precisa de uma colheita financeira, semeie na sua área financeira. E uma coisa importante, quando você quer uma intimidade com Deus, quando você quer sentir a presença de Deus, andar na direção de Deus, ouvir a voz de Deus, o que é que você tem que semear? Dinheiro? Não. Comer bem? Não. Você precisa semear na intimidade com Deus. Você precisa ter o seu momento de oração, o seu momento de reflexão, o seu momento de louvor, o seu momento de estudo da palavra, o seu momento a sós com Deus. Quando você semeia na intimidade com Deus, você colhe intimidade com Deus. Quanto tempo você tem semeado na sua vida espiritual? Imagine que Deus te coloca nas mãos 10 sementes genéricas. Dessas 10 sementes genéricas, em qual solo você tem lançado essas sementes? Muita gente pega todas as sementes e lança na vida profissional. Esquece a vida espiritual, esquece a vida familiar, esquece o lazer, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Outros investem apenas na vida espiritual e esquece o resto. Outras investem na família e esquecem o resto. Nós temos que ser equilibrados naquilo que Deus nos dá. Se Deus te deu sementes, semeie com responsabilidade, semeie equilibradamente. Deus nos promete uma vida abundante. Uma vida abundante é em todas as áreas. Não é uma vida onde você tem muito dinheiro e não tem saúde, onde você tem muita saúde e não tem dinheiro, onde você tem dinheiro e saúde e perdeu sua família. Isso não é vida abundante. A vida abundante que Deus nos promete é uma vida equilibrada, onde nós temos equilíbrio em todas as áreas. E aí eu queria te perguntar hoje, como estão os seus terrenos? Como estão a terra onde você tem lançado a semente da saúde, a semente da família, a semente da comunhão com Deus, a semente da vida financeira, a semente do lazer? Há um equilíbrio nisso? Ou está tudo desequilibrado? É um momento para você parar e pensar: aonde que eu tenho lançado as minhas sementes? Aonde elas têm caído? Aonde eu tenho investido? Aonde eu tenho cuidado? O que eu tenho regado? Qual terreno da minha vida eu tenho regado mais? Eu preciso regar todos os terrenos da minha vida de igual maneira, para que todos frutifiquem equilibradamente. E então eu tenha e experimente a vida abundante que Deus me deu, que Deus me prometeu e que é aquilo que está à minha disposição. Em Coríntios 9, 2 Coríntios 9, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Queridos, é uma lei muito lógica.
Quanto você tem semeado em cada terreno da sua vida? Há pessoas que falam assim: nossa, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. O que é isso? É um desequilíbrio ao lançar as sementes. Está lançando sementes demais num terreno e de menos em outro terreno. Aí a vida fica desequilibrada. Você não consegue alcançar, atingir e viver a vida abundante que Deus te prometeu. Aqui está muito claro. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Aonde você tem lançado as suas sementes? E qual a quantidade de sementes você tem lançado em cada terreno da sua vida? E aí, outro dia alguém me perguntou assim: puxa, mas esse negócio da lei de semeadura, o que o homem plantar, ele vai colher. Quer dizer que se tem alguém passando necessidade, se tem alguém com muito problema, é porque ele tem semeado errado, é porque ele tem feito coisas erradas na vida dele, é por isso que ele está colhendo isso? Queridos, nem sempre é assim. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de que Deus mostra que o propósito dele está acima de qualquer coisa. Os planos de Deus na nossa vida, eles estão acima de qualquer lei, eles estão acima de qualquer princípio que nós podemos estudar e que nós podemos vivenciar. Veja que existem alguns exemplos na Bíblia onde o que a pessoa estava passando não era consequência da sua semeadura. Por exemplo, Jó. Jó fez alguma coisa para sofrer o que ele sofreu? Jó plantou em algum terreno errado da vida dele? Os amigos dele até disseram: você fez alguma coisa errada. Isso é colheita do que você plantou errado. Deus está te castigando. Mas ele não tinha feito nada. Era apenas o propósito de Deus na vida dele. Isso fica muito claro no livro de Jó. Vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Capítulo 42 de Jó. Diz assim: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Esse foi o propósito de Deus, para que através de tudo aquilo que Jó passou, ele então passasse a conhecer a Deus, face a face. Ele diz aqui: agora os meus olhos te veem. Eu não só mais ouço falar de ti, eu até vejo você. Muitas vezes nós passamos por alguns problemas, a gente fala: Deus, mas o que eu estou fazendo? Eu não fiz nada errado, eu não estou em pecado, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, por que isso veio até mim? Querido, porque tem um propósito do céu sobre isso que está acontecendo em você. Outro exemplo que nós temos, a vida de José. José, ele sempre foi reto, ele sempre buscou fazer as coisas certas. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele foi vendido, ele foi preso, tudo aquilo aconteceu com ele. Mas no capítulo 50 de Gênesis, nós vemos o propósito do que ele passou. No capítulo 50, no versículo 20, diz assim: mas quanto a vós, ele falando aos irmãos dele, quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar pessoas com vida. Ou seja, tudo que José passou, havia um propósito. Havia um propósito naquilo que ele passou, porque Deus tinha algo maior, tinha um pensamento maior. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus não são os nossos, são pensamentos altos, são pensamentos de bênção, de alegria. E muitas vezes nós, no meio da turbulência, nós apenas questionamos a Deus: por que está me acontecendo isso? Assim como aconteceu com Jó, assim como aconteceu com José. Logo você vai ver o propósito de Deus naquilo que você está passando. Não necessariamente você está colhendo algo que você plantou errado. Teu plantio pode estar certo, mas se você estiver nas mãos de Deus,
Deus é soberano sobre a sua vida. E se algo de ruim te acontecer, está também debaixo das mãos de Deus. E existe um propósito santo para isso. Veja a vida de Paulo. Paulo tinha uma dificuldade que ele chamava de espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo, e Paulo orou pedindo para que Deus tirasse isso. Paulo não estava plantando nada errado. Paulo estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Paulo estava pregando a palavra de Deus, estava desenvolvendo o seu ministério. Mas no capítulo 12, 2 Coríntios, no versículo 7, olha aqui que diz a palavra de Deus. É para que eu não me exalte acima da medida, pela abundância das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Aí está. Paulo estava plantando alguma coisa errada? Paulo estava infringindo algum princípio de Deus? Não. Acontece que Paulo era tão abençoado, ele tinha tantas revelações de Deus, tanta comunhão com Deus, que Deus viu nele o perigo de ele se exaltar, de ele se achar. Ele fala, não, eu sou o cara. E se ele fizesse isso, todo o ministério dele ia por água abaixo. O propósito de Deus na vida dele não seria cumprido por uma exaltação dele, por uma autoexaltação dele. Então Deus colocou esse espinho na carne, a palavra fala, para que ele ficasse de joelhos. Para que ele ficasse de joelhos. Muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que a gente fique de joelhos. Porque, queridos, um cristão de joelho vale muito mais do que 1000 pessoas de pé. Um cristão de joelhos, ele está debaixo do poder de Deus. Ele está se humilhando e ele será exaltado por Deus, não por ele mesmo ou pelas pessoas que o cercam. Eu queria deixar com vocês essa introdução, que eu vou terminar no domingo que vem, dessa palavra sobre semente. Que você semeie com equilíbrio, que você procure olhar todos os terrenos da sua vida. De que maneira você tem semeado? Qual a quantidade de semente você tem colocado em um e em outro? E se por um acaso você tem passado alguma coisa que você não entende, que você tem sido equilibrado, você tem semeado certo, mas tem atravessado problemas difíceis, creia que há um propósito divino nisso tudo. Se você anda de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, tudo que você passar de ruim, entre aspas, é algo que vai ser transformado em bom. Aquilo que intentarem mal contra você, Deus vai transformar em bem. Não apenas para te abençoar, mas para abençoar as pessoas que estão ao seu lado. Eu sempre falo para vocês que quando Deus nos abençoa, não é só para nós. Isso aconteceu na vida de José. José foi abençoado sobremaneira, mas a bênção dele foi para que o mundo todo da época fosse também abençoado. Então, querido, a semente que Deus tem colocado nas suas mãos, queria que você olhasse para as suas duas mãos agora. Olha para as suas mãos. Existem sementes aí. Existem sementes que Deus tem colocado nas suas mãos. Quero que você ore todos os dias, para que Deus te dê discernimento, para que Deus te dê ousadia, para que Deus te dê entendimento de onde lançar essas sementes, de que maneira lançar essas sementes, porque as sementes vão germinar aonde você lançar. Aquilo que você plantar, você vai colher. Que Deus possa te dar sabedoria para você semear segundo a vontade dele para a sua vida. Amém, queridos?